Irmãos, nós estamos expondo a primeira parte do livro de Gênesis. Esta é uma minissérie no livro de Gênesis. Essa série foi nomeada de O Começo do Começo. E hoje nós chegamos ao quinto sermão da série, que começa lá, no verso 4 do capítulo 2 de Gênesis. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, do verso 4, e nós iremos hoje até o verso 17 apenas. Nossa versão é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Gênesis 2, do verso 4 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo, respondendo ao chamado, Senhor, que o Senhor faz para que o povo da aliança se reúna para adorar o teu nome. Ó Deus, aprove ao Senhor fazer do culto público o lugar e o ambiente no qual o Senhor é adorado, mas também no qual o Senhor fala com o teu povo. Por isso nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos oriente nesta noite, nos corrija, nos exorte, nos console, ó Senhor, porque somos carentes da tua palavra, a fim de crescermos na semelhança de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor rompa, Senhor, as barreiras que o nosso coração impõe para que a tua palavra não as penetre. Pelo poder do teu Espírito, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, e nos faça viver de maneira agradável ao Senhor, reconhecendo que o Senhor nos plantou no lugar que estamos, para que o teu nome seja adorado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns anos atrás, meus irmãos, eu li a história de uma mulher presbiteriana chamada Amy Carmichael. Amy era a filha mais velha dos 7 filhos que os seus pais tinham. O pai e a mãe tinham olhos azuis, eles eram irlandeses, e as 6 crianças mais novas tinham olhos azuis, mas a Amy não tinha olho azul. E Amy, ainda criança, orava a Deus, porque era uma cristã, pedindo que o Senhor Deus lhe desse olhos azuis. Ela queria ser como os seus irmãos e os seus pais. Ela era a única que tinha olhos castanhos. Ela queria olhos azuis. Como cristã, ela sabia que Deus poderia dar-lhe olhos azuis. Mas, embora
Deus pudesse dar a ela olhos azuis, Ele deveria dar? Vocês acham que a oração de M foi respondida? Vocês acham que Deus deu olhos azuis a M? Ele poderia. Não há oftalmologista melhor do que Deus. Ele poderia, inclusive, trocar a cor dos olhos da M. Será que ele fez? Independente, irmãos, do final dessa história, a pequena M nos ensina uma inclinação do coração humano. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, e nem com onde nós estamos. Nunca. A verdade é que a maioria de nós gostaria de mudar alguma coisa em nós. Nós queríamos mudar até mesmo a nossa história. Talvez ter nascido em uma família mais rica, ou com os pais que nos estimulavam mais e melhor. Ou talvez não ter nascido numa família desestruturada. Talvez, irmãos, nós quiséssemos e queremos mudar mesmo a nossa personalidade, porque nós não gostamos de ser do jeito que nós somos. Eu nunca ouvi ninguém dizer, até hoje, como eu gosto da minha personalidade. A pessoa mais calma gostaria de ser um pouco mais enérgica. A pessoa mais enérgica gostaria de ser um pouco mais calma. A pessoa que tem cabelo enrolado, às vezes gostaria de ter cabelo liso. A que tem cabelo liso gostaria de ter cabelo enrolado. Nós somos insatisfeitos em todas as áreas, irmãos. Nós queríamos ter um potencial intelectual melhor. Queríamos ter nascido com um brilhantismo intelectual. Ou pelo menos não ser tão burro quanto nós nos consideramos às vezes. A verdade é que esse é um problema do coração. Nós queremos ser outra pessoa e não nós mesmos. Há, portanto, irmãos, uma crise de identidade em nós. E a crise de identidade é real, porque se nós queremos ser aquilo que nós não somos, então nós estamos buscando a identidade em outras coisas que não o próprio Criador. Essa é a verdade. Porque a nossa identidade não é marcada e nem definida, nem pelo nosso poder aquisitivo, nem pela nossa capacidade intelectual, nem pela nossa aparência, irmãos. Nada dessas coisas nos define, mas quem nos criou, nos define. Nós deveríamos então nos preocupar com o propósito da nossa existência, mais do que tentar mudar e interferir nas nossas condições naturais. Obviamente essas condições podem mudar. Talvez alguns de nós são desejosos de mudar para outro país, de viver em uma outra realidade, talvez buscando mais segurança, mais conforto, mais potencial financeiro. Nós podemos até mudar de país para ter essas coisas, mas mais importante do que saber o que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição, seja mudando de país ou não, mudando de aparência ou não, mudando de estilo de vida ou não, é saber como nós devemos viver hoje, no estado em que Deus nos colocou, no lugar que Deus preparou para nós. Irmãos, no relato da criação, Deus primeiro prepara um lugar e depois Ele coloca o homem naquele lugar. Ele coloca o homem no sexto dia. E agora, Gênesis 2:4 até 3:24 vai mostrar o estado do homem antes da queda. O homem dentro do jardim e depois de 3:24, o homem fora do jardim. Mas perceba que nas duas situações é Deus que coloca o homem no lugar que ele deve estar. Porque Deus nos prepara lugar, meus irmãos. Gênesis 2:4 até o verso 25, nós iremos até o 17 hoje, é uma expansão do relato de Gênesis primeiro, agora focado no homem e na habitação no homem, no lugar que Deus preparou para o homem. Embora o homem não diga sequer uma só palavra, apenas Deus está dizendo, mas aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz e aquilo que é descrito, revela muito do que o homem deve ser e fazer. Mesmo que nós não vivamos, meus irmãos, em uma terra pré-lapso, pré-queda, isto é, antes da queda, ainda assim o Senhor Deus é quem nos prepara lugar. Nós veremos que você nasceu exatamente aonde Deus queria que você nascesse. Na família que você nasceu. Porque Deus prepara lugar
para que o seu povo o adore. E nós aprenderemos, irmãos, que mesmo no mundo caído, Deus graciosamente nos prepara um lugar e exige de nós uma resposta obediente. Vou repetir. Mesmo em um mundo caído, Deus graciosamente nos prepara um lugar e exige de nós uma resposta obediente. Nós veremos isso, meus irmãos, de duas formas. Reconhecendo que o lugar em que nós estamos foi o lugar que Deus preparou para nós, e é neste lugar, em primeiro lugar, que Deus revela a sua provisão. É Ele quem é o nosso provedor, é Ele quem nos sustenta. Então a primeira coisa sobre o lugar que Adão estava, e que também diz respeito ao lugar que você está, é que este é o lugar em que Deus será o seu provedor. O lugar que Deus nos plantou é o lugar da nossa provisão. Em segundo, quando o sermão já estiver pela metade, nós veremos que este lugar que Deus preparou para você também é o lugar da sua obediência. Essas duas verdades serão demonstradas aqui. Vamos então ao texto, meus irmãos, e aprenderemos com esses versos em alguns momentos. O texto começa relembrando a gênese do céu e da terra e fala de um estado que obviamente é antes do sexto dia, considerando que o texto diz no verso 5 que não havia nenhuma planta no campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera ainda chover sobre a terra e também não havia o homem. Então, ele volta lá atrás, é como se o autor estivesse agora dando um foco no sexto dia, mais detalhadamente, mas ele vai complementar algumas coisas que não foram ditas lá. Lá no primeiro relato, de Gênesis 24 até o verso 31, ele mostrou, por exemplo, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Aqui ele não vai falar mais disso. Ele vai mostrar o que o homem deve ser e fazer no lugar da sua habitação. É isso que ele está mostrando. Então, o texto diz que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus agora formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso é para mostrar que a identidade do homem era diferente da identidade dos animais. Homens e animais não podem, meus irmãos, de nenhuma maneira ser confundidos. Me lembro de que, alguns anos atrás, assisti uma entrevista que ainda está no YouTube do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones era um pastor na capela de Westminster e os jovens iam ouvi-lo. E a repórter pergunta para ele, porque ele era um homem que ganhava tanta notoriedade na Inglaterra naquela época, e o que ele dizia? Ele dizia que apenas pregava a Escritura com autoridade. Mas então a repórter pergunta a respeito da crítica que Martyn Lloyd-Jones fazia à leitura que a sociedade da sua época fazia acerca do homem. E ele diz: vocês erram porque colocam o homem numa posição alta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vocês erram porque não colocam na posição mais alta ainda. Ele diz: vocês dizem que o homem é tão importante, mas vocês chamam ele de um animal racional. A Bíblia não diz que o homem é um animal. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, vocês não colocam ele na altura de quem ele é. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Apenas o homem foi aquele que recebeu o sopro divino para se tornar alma vivente, irmãos. Os outros animais, não. Essa é a diferenciação entre o animal e o homem. O homem é alguém que, além de ser a imagem de Deus, como descrito no capítulo anterior, é alguém que Deus soprou-lhe a vida. Então, o Senhor já tinha preparado a criação, criou o homem e agora vai plantar um jardim, um lugar especial. Esse jardim, na verdade, é o primeiro templo da Escritura, meus irmãos. O lugar em que Deus se encontraria com Adão para que ele adorasse. É o lugar da provisão, o lugar onde Deus sustentaria Adão. E o texto mostra isso com bastante clareza. O verso 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que tudo que era bom para alimento estava no jardim. É a provisão do Senhor Deus para Adão e Eva.
Meus irmãos, mesmo no estado pré-queda, Deus é quem provê ao homem. Não é o homem que cultiva a terra e nasce e aí ele come. Não, Deus prepara o ambiente para que ele receba a provisão que vem do Senhor. Porque esse Deus que cria é o Deus amoroso que importa com as suas criaturas. Será que isso mudaria com a queda? Deus deixaria de ser o provedor dos homens, irmãos, com a queda? Ele não deixou de ser o provedor. Os versos 10 a 14 vão além e diz que além de o Éden ser o lugar onde a provisão era encontrada, o Éden era um lugar da onde as bênçãos saíam para todos os povos. O verso 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Note que o rio saía do Éden, iam para todos os lugares do mundo. A fonte das bênçãos das nações era o lugar aonde Deus plantou o homem. Porque Deus preparou um lugar perfeito para o homem. Um lugar de bênçãos, um lugar de delícia, um lugar de adoração. Mas talvez você diga, a nossa realidade é outra, pastor. Nós vivemos em um mundo quebrado. Até mesmo na igreja, que pode ser considerado às vezes o nosso Éden, nós temos dificuldades. Mas irmãos, me diga uma coisa. Mesmo em um mundo quebrado, Deus não tem sido o seu provedor? Do mesmo modo, como a queda não muda as nossas responsabilidades para com Deus, a queda não muda quem Deus é. E Ele é o provedor. É por isso que o Novo Testamento diz que Ele faz chover sobre justos e injustos. O Senhor Deus, irmãos, continua sendo o nosso provedor. Nós temos aqui nesta igreja famílias que estão crescendo financeiramente porque estão empregadas. Pessoas desempregadas sofrem em vários lugares, mas o Senhor Deus tem sido o provedor do povo que está aqui reunido, irmãos. O Senhor Deus tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos e muito mais do que isso, porque Deus não deixa de ser Deus e Ele é o mesmo Deus que criou antes da queda e continua a ser o nosso Deus. Mas sabe o que mais deveria cair no nosso coração, irmãos? Que do mesmo modo como Deus cria e soberanamente planta Adão no Éden, coloca Adão no Éden, Deus determinou que você seria a pessoa que você é. Moraria onde você mora, nasceria na família que você nasceu. Deus fez isso acontecer. E Ele provê, mesmo nessa situação. Talvez você olhe para o seu passado e veja um passado dolorido, difícil, mas Deus foi o seu provedor mesmo nessa situação. Por isso o Criador é digno da nossa adoração. E é assim que Paulo interpretou essa realidade, pregando aos duros de coração na cidade de Atenas. O apóstolo Paulo fala com eles e Lucas registra, dizendo, em Atos 17, 24 a 26, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção na última parte do verso. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Na interpretação de Paulo, as pessoas nascem no lugar que deveriam nascer, no tempo que deveriam nascer. Você é uma pessoa do século XX ou do século XXI. Não tem ninguém do século XIX aqui, a não ser que seja ressurreto. Irmãos, o que isso muda? Isso muda que se Deus plantou você nessa condição, isso não é um problema. O problema é o que você vai fazer com isso. Você pode mudar a sua realidade? Claro que pode.
Mas o que Deus está mais preocupado é que você o adore, que você entenda que Deus é o seu provedor aonde quer que você esteja. Nós devemos reconhecer isso, meus irmãos. Isso não é apenas para que você se sinta confortável na situação que você está. Não. Isso é para que você entenda que Deus tem planos que você não entende. Ele plantou você na realidade que você está. Cabe a você responder adequadamente, obedientemente a Ele. Mas lembre-se que Ele é o seu provedor em qualquer situação que você esteja. Ele é o seu provedor. Perceba, irmãos, como Deus tem guiado a história de cada um de vocês. Cada um de vocês poderiam narrar eventos históricos de como o Senhor Deus foi guiando as decisões de vocês. Até mesmo para chegar na profissão, a compra de uma casa, a compra de um carro e tantos outros detalhes, porque o Senhor Deus é realmente o nosso provedor, irmãos. Além disso, assim como do Éden, o lugar de adoração em que Adão se encontrava com o próprio Deus, era o lugar de bênção. Deus abençoou as pessoas da família dos crentes de tabela, porque elas estão em um relacionamento pactual com Deus. Deus continua, mesmo em um mundo quebrado, sendo o provedor do povo de Deus, o provedor do seu povo. Ele faz isso, irmãos, abençoando todas as nações, assim como os rios saíam do Éden e iam para várias regiões. Por exemplo, se você é membro dessa igreja, você deve saber que os seus dízimos e ofertas têm sido aplicados na Albânia e na Espanha, em outros lugares do mundo. Porque Deus plantou você em um lugar, e você nesse lugar trabalha, ganha dinheiro, dizima, e o seu dízimo tem abençoado a vida de pessoas no outro lugar, pessoas que você não conhece, mas que na eternidade você chamará de irmãos. Porque Deus plantou você no lugar que você deve estar. Deus não errou. Deus não errou. Uma segunda lição para nós, irmãos, que tem a ver com o lugar, é o lugar de nossa obediência. Esse lugar que Deus plantou você e que plantou Adão é o lugar da sua obediência. E ele diz isso nos versos 15 até o 17. O texto diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, note que o texto está repetindo que o Senhor colocou o homem lá. A ênfase é que o Senhor colocou esse homem no lugar que ele está. Lá, Deus então seria o provedor dele. Mas agora, mais uma coisa, o homem tinha suas próprias responsabilidades. Ele deveria então cultivar e guardar. A palavra cultivar aqui já apareceu lá em cima. No verso 5, quando não havia homem para lavrar o solo. Essa palavra é servir. A gente poderia traduzir como servir na terra. Olha só que interessante. Mesmo no mundo pré-queda, antes da queda, tinha trabalho. Trabalho não é uma maldição, irmãos. Trabalho é uma responsabilidade que tem a ver com sermos imagem e semelhança de Deus. Porque o Deus que cria é o Deus que opera, é o Deus que trabalha. E o Deus que trabalha é o Deus que deixou imprimido em nós a sua imagem, para que nós também trabalhássemos. O lugar que Deus plantou você, seja a igreja, trabalho, cidade, é o lugar que você deve obedecer, servindo, trabalhando. Mas também é o lugar, irmãos, que você deve guardar. E o que é guardar? Essa palavra guardar aqui é a mesma palavra usada lá em Deuteronômio, no texto que nós lemos na liturgia, sobre guardar a lei. Ela é usada diversas vezes no Antigo Testamento. Também é a mesma palavra que é usada para dizer que quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, os anjos guardaram o caminho da árvore da vida. É a mesma palavra. Mas você já parou para pensar? Do que Adão deveria guardar se a terra não tinha mal, não tinha pecado ainda? O que será que o texto está ordenando?
Ele seria, portanto, o regente, protetor do Éden. Ele deveria proteger que o mal entrasse no Éden. Nós sabemos que não foi assim que ele fez. Ele deixou a serpente entrar no Éden. Ele deveria ser o guardador do Éden. Ele deveria trabalhar e guardar, proteger. É isso que ele deveria fazer. E se assim ele fizesse, irmãos, até o fim, Deus promete lhe dar uma bênção em recompensa do pacto, porque aqui há um pacto, há uma promessa, há os termos de uma aliança aqui. O Senhor diz que ele deve cultivar e guardar, e diz para ele, olha, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Todas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Note que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é má. Não poderia ser, porque Deus a criou e colocou no Éden. Má é a atitude dos nossos primeiros pais de terem desobedecido o mandamento do Senhor. E o Senhor disse, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obviamente há uma promessa de vida implícita aqui. Porque se você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eu estou vedando a você, então você morrerá. Mas se você não comer, você viverá eternamente. Essa é a promessa implícita. Olha que Deus gracioso, irmãos. Ele dá uma única ordem. No meio de um lugar de muita provisão, eles só não podem comer de uma única árvore, de um único lugar. Irmãos, isso nos leva para várias aplicações. Há um pacto de obras descrito aqui. Nesse pacto é exigida obediência perfeita. Não tem obediência mais ou menos. É não comer, ponto. E como prêmio da obediência perfeita, a vida eterna. Você não morrerá jamais. Seria esse pacto ainda um pacto vigente? O homem pode alcançar a salvação pela sua perfeita obediência? Não pode. Mas o fato de o homem não poder mais alcançar a vida eterna pela sua perfeita obediência, significa que o pacto foi invalidado? Não. Porque o pacto nasce do caráter divino. Deus precisa, porque é santo, justo e perfeito, exigir obediência perfeita. E se ele exige obediência perfeita, e nós não podemos praticar a obediência perfeita, então nós precisamos de um substituto. Cristo é o nosso substituto, que em nosso lugar obedeceu perfeitamente. Mas ainda assim, se o pacto de obras aqui ordenado é vigente, logo, meus irmãos, se entende que as diretrizes desse pacto também são reais sobre o lugar em que Deus os colocou. Então, em primeiro lugar, o mandamento de cultivar e guardar ainda permanecem. E cultivar e guardar o quê? Será que é um território que você tem, que você deve cultivar e guardar? Depende. O que você vai levar para a eternidade? O que nós devemos cultivar e guardar, irmãos? A esperança da terra prometida. A esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Mas muitos de vocês podem estar caindo na sedução da serpente. A serpente continua a seduzir o homem, meus irmãos. E alguns não estão se guardando devidamente. Há crentes que desconhecem os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e portanto desconhecem a vontade de Deus. Além disso, eles acham que a igreja é um lugar de consumo e não de cultivo. A igreja é um lugar de serviço, irmãos. É exatamente por isso que você vê pessoas sendo recebidas aqui no domingo passado, e nesse domingo já estão servindo. E outras que já serviam informalmente antes de serem recebidas. Porque a igreja é um lugar de serviço, Deus nos chamou para servir. E não pense que isso está restrito ao cenário religioso, porque não está. Deus quer que você guarde e trabalhe, mesmo na esfera secular.
Deus espera isso de você, e que você faça isso da melhor forma que você pode fazer. Mas note, mesmo quando você faz tudo o que deve, você ainda não consegue obedecer perfeitamente. Logo, a vida eterna não pode ser lhe dada com base na sua obediência, porque ela é imperfeita. Mais uma vez, isso aponta para a necessidade de um Redentor. Irmãos, o ambiente em que Adão foi criado era um ambiente em que a provisão de Deus era muito mais real. O trabalho, portanto, não seria penoso, de forma alguma. O nosso trabalho é penoso, mas não é verdade que ainda assim o Senhor dá fruto do nosso trabalho e nós usufruímos dessas coisas que o Senhor nos concede? Porque Deus continua sendo o Deus gracioso que Ele é, o Deus provedor que Ele é. Do mesmo modo, Ele continua a exigir as mesmas coisas. Nós devemos então cultivar e trabalhar. Mas ainda temos o problema da vida eterna. Não poderemos obtê-la com base no cumprimento da lei de Deus, dos mandamentos, da obediência perfeita. Nenhum de nós é capaz de obedecer perfeitamente. Logo, nós precisamos de um Redentor. Então Deus envia um segundo Adão. Um segundo Adão, meus irmãos, que não nasce em uma estrutura criacional, onde a própria criação contribui para o seu trabalho. Você consegue imaginar como que era Adão plantando alguma coisa e cultivando a terra? Ele fazia a terra fazia dar fruto sozinha. Imagina, no estado antes da queda, irmãos. Mas Cristo não. Cristo não nasce de um jardim. Ele nasce numa hospedaria. Quando começa o seu ministério, Cristo não vai para um jardim. Ele vai para um deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe por quê? Porque no jardim dele a serpente não entrava. Então o Espírito levou ele até onde o diabo podia tentá-lo, porque no jardim de Cristo não entrava. E quando estava prestes a morrer, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi para um jardim. E nesse jardim ele foi prensado. Foi prensado até sangrar. Mas ele não caiu na sutileza da serpente. Ele foi levado à cruz. E foi moído na cruz. Porque a gente não sabe cultivar direito. Porque a nossa obediência não pode promover redenção. E depois da cruz, ele foi levado para um sepulcro novo. Mas ao terceiro dia, a morte não pôde deter o nosso Cristo. Então ele ressuscita, e a primeira mulher que o vê identifica-o como sendo o jardineiro. Que ironia! Que ironia, irmãos! O nosso jardineiro fiel sabia o que fazer no lugar que Deus havia plantado, mesmo numa condição de escassez, de sofrimento. O texto messiânico de Isaías 53 diz que ele era experimentado no sofrimento, mas no lugar que ele estava, ele sabia que ele deveria obedecer. Portanto, irmãos, isso é verdade sobre nós. Principalmente aqueles que creem e confiam na obra de Cristo Jesus. É verdade sobre nós. Ele nos plantou nesse lugar para que este lugar seja o lugar então da nossa obediência. Mais importa a maneira como nós vamos viver nesse lugar, meus irmãos, do que o nosso progresso pessoal. Porque ainda estamos em um pacto vigente, mas não só no pacto de obras. A gente tem um pacto de graça. Isso significa que os méritos do mediador que cumpriu esse pacto perfeitamente e que conquistou a vida eterna são colocados na nossa conta. E sabe o que isso significa? Que quando ele subiu, ele foi para preparar lugar. E ele está preparando um lugar novo que não vai ser um lugar provisório. Mas se você sabe que este lugar agora é o lugar da tua obediência, o lugar da provisão de Deus, e que este lugar é um lugar provisório, pelo menos do estado que ele está, por que você insiste em gastar todas as tuas fichas neste lugar? Por que você insiste em quebrar os mandamentos dele e não reconhecer que esse lugar é um lugar de obediência? Se ele vai preparar um lugar
permanente, por que você quer ficar com o que é transitório? Irmãos, o reino preparado por Cristo, do qual nós vamos desfrutar, porque Ele foi o segundo Adão que cumpriu o pacto de obras perfeitamente. Esse reino será um reino perfeito, muito melhor do que o Éden. Por isso, deixe de ficar descontente com o lugar que você está, com a sua condição financeira. Perceba que isso não significa que você não pode melhorar essas coisas. Eu estou dizendo que isso não pode ser o foco. Tem coisas que realmente você pode mudar, irmãos. Você pode mudar a sua condição financeira, pode mudar até alguns aspectos da sua fisionomia, e pelo Espírito Santo pode mudar até alguns comportamentos pecaminosos que você insiste em fazê-lo. O problema é que a gente não se preocupa em mudar esses aspectos pecaminosos. A gente quer mudar as coisas para que elas fiquem mais confortáveis para nós, porque a gente está mais preocupado com a vida aqui do que com a vida lá. Com o lugar que Deus está preparando para não ser um lugar provisório. Deus preparou-nos um lugar, irmãos. E este lugar provisório que nós estamos é o lugar onde Ele tem oferecido a provisão, e é um lugar onde deve ser o lugar da nossa obediência. Lembrem-se disso. Nós não precisamos mudar o imutável, mas nós precisamos obedecer. Lembra da garotinha que eu disse no começo? A Emil Carmichael? Bom, se vocês esperaram até aqui por causa disso, Deus não mudou a cor dos olhos dela. Mas sabe de uma coisa muito interessante? Deus sabe o que faz, irmãos, e planta as pessoas no lugar que elas devem estar. Mais tarde, Amy se tornou uma missionária. E adivinha o lugar que ela foi ser missionária por 55 anos? Na Índia. Na época em que os indianos aceitavam as pessoas que tinham as cores dos olhos parecidas com as deles. Olhos castanhos. Deus sabe o que Ele faz, irmãos. Ele nos planta num lugar com propósitos adequados. Deus não erra, irmãos. Ele preparou Adão para um jardim, preparou Cristo para um deserto e preparou você para o lugar que você está. Mas saiba de uma coisa, esse lugar é provisório. Porque o Deus que é provedor nesse lugar já providenciou um lugar eterno, que não será provisório. A questão é para onde você está indo. Se você está indo para lá, então Deus espera a obediência de você. Deus nos levará, irmãos, para um lugar preparado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos levará para esse lugar. Sobre a Amy, conta-se uma história de que uma jovem uma vez enviou uma carta dizendo que queria ser uma missionária e que na carta ela perguntava como exercer essa função de missionária. Então a Amy respondeu: a vida missionária é simplesmente uma forma de morrer. Eu acho que a Amy está errada. Eu acho que a vida cristã é simplesmente uma forma de morrer. Jesus nos ofereceu uma cruz, irmãos. Portanto, obedecê-lo nesta vida significa carregar essa cruz. Mas a vida cristã também é mais do que uma forma de morrer. É uma forma de morrer em um lugar provisório, para entrar em um lugar eterno com uma coroa dada pelo próprio Rei. Isso é a vida cristã. Uma forma de morrer em um mundo provisório, para entrar num mundo eterno, recebendo uma coroa do próprio Rei, que Ele mesmo conquistou e reparte os despojos com você de graça. Esse é o Deus provedor, mas este é o lugar que Ele criou para a sua obediência. Esse é o lugar que Ele te plantou para a sua obediência. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos. Nós te louvamos porque nada foge o teu controle, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas e faz todas as coisas com destreza, com sabedoria. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos conceda que este conhecimento mude a maneira como nós encaramos a nossa realidade, o dia a dia, transformando, Senhor, as nossas murmurações em louvor ao Senhor. Transformando, Senhor, as nossas ambições em serviço prestado ao Senhor. Transformando, ó Deus, os nossos desejos mais ocultos em impulso, Senhor, para sermos mais e mais santos para a Tua glória. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor quis assim. E se é assim que o Senhor quer, nós
precisamos responder obedientemente. Ajuda-nos, pelo poder do Teu Espírito, a obedecermos, a consagrarmos a Ti mesmo todas as coisas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.